Olá, eu vejo você. Estou aqui para mais um vídeo. Meu nome é Caterine Rieira, eu sou profissional da ajuda e hoje eu vou falar para você sobre aquelas pessoas que reclamam e não fazem nada para mudar. Você conhece alguém assim? Você conhece uma pessoa que quando você fala assim para ela, eu tô tão cansada, a pessoa fala assim, imagina eu que fiz isso. Aí você comenta com a pessoa assim, fulano ficou doente, tá? Teve que tirar a vesícula. E a pessoa fala, se você não sabe eu, que tive uma dor, não sei aonde, isso. Você conhece alguém assim? Ou você é essa pessoa? Se você conhece alguém assim, ou você é essa pessoa, fica aqui nesse vídeo que eu vou me aprofundar nesse tema. O que acontece com as pessoas que são vítimas profissionais, que estão sempre no lugar de vítima? Essas pessoas, elas têm uma vantagem que chama-se ganho secundário. O que é um ganho secundário? É quando a gente leva uma vantagem sobre uma situação, um fato, um problema, mesmo quando aparentemente essa situação, esse fato ou esse problema não é tão bom assim. Então, vou dar um exemplo, tá? A pessoa, ela percebe que quando ela fica doente, ela não precisa fazer as coisas em casa. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo assim, uma mãe que tenha 2 filhos e um marido e seja do lar. O que ela percebe? Que quando ela tá doente, o marido leva o café na cama para ela, o filho arruma a sua cama, coisa que ele não faz normalmente. Ela fica menos sobrecarregada com os afazeres domésticos. Estou dando um exemplo hipotético. Pode ser que uma pessoa que tem essa dinâmica do vitimismo é uma dinâmica de traço de caráter mais masoquista. Eu já falei sobre traços de caráter em outro vídeo. E já falei que todos nós temos um pouquinho de cada. Umas pessoas têm dinâmicas maiores, mais presentes em mais áreas da vida, outras têm minimamente, quase não tem, ou tem em alguma pequena área, ok? Então essa mãe, ela percebe que quando ela fica acamada ou doente, ela se livra das funções domésticas. Inconscientemente, essa pessoa vai ficar doente mais vezes, ela vai somatizar, ela vai criar mais doenças para se livrar daquele problema. E isso pode acontecer em grandes escalas. Então, uma pessoa que ninguém dá muita atenção, por exemplo, ela percebe que quando ela fica doente todo mundo liga, pergunta como ela tá, as pessoas levam ao médico, cuidam mais, compram presentes. Essa pessoa tem um ganho secundário. Esses ganhos secundários, eles acontecem em diferentes níveis e de diferente maneira. Não é só na doença. Pode ser dentro de uma relação tóxica, mas é sempre quando a pessoa se coloca num lugar de vítima. Esse lugar é um lugar que a pessoa ela não percebe que ela está e ela não percebe que ela fica e ela não percebe que ela permanece porque ela tem esses ganhos secundários. Às vezes ela tem uma crença limitante ou uma crença inconsciente que ela trouxe lá por causa de algum amor cego no seu sistema familiar, ou uma fidelidade de que ser mártir, de que sofrer e ser mártir e abrir mão da sua vida para prover o bem-estar dos demais, tudo, é uma coisa bonita, é um movimento louvável e a pessoa se coloca nesse lugar, tá? Existe ainda a dinâmica do codependente, que também se coloca num papel de salvador, que eu já comentei em outros vídeos,
E depende do lugar, quando a pessoa entra nesse lugar, nesse movimento de vítima, ela também tem ganhos secundários de estar aí. Às vezes, de estar nesse lugar. Às vezes o ganho secundário é simplesmente não precisar ir para a vida, não precisar entrar no mundo dos adultos, poder continuar em movimentos infantis, poder continuar fazendo as mesmas coisas, esperando os mesmos resultados, sem precisar inovar, sem precisar tentar, sem precisar arriscar, porque arriscar é um movimento de adulto, um movimento maduro, do qual você pode quebrar a cara. E aí você tem que bancar se isso acontecer. E aí a pessoa também não banca, ou não pode bancar, e aí se colocando no lugar de vítima para não ir para a vida, ela consegue se manter no status quo, se colocando naquele mesmo lugar para ficar na zona de conforto. Porque a zona de conforto, por pior que pareça, para uma pessoa que tem essa dinâmica da vítima, ela é muito segura, porque por pior que seja, ela é conhecida. Então a pessoa já está acostumada a lidar com aqueles problemas, ela já sabe. É como se, vou dar um exemplo assim, vamos colocar uma peça de teatro, tá? Não tem peças de teatro que ficam em cartazes anos? Tipo, Trair e Coçar é só começar, O Mistério de Irma Vapa, essas peças não ficaram anos. Você imagina que esses atores que faziam essas peças, eles faziam assim de olho fechado, né? Eles podiam fazer bêbado, como eles quisessem, porque o texto estava lá decorado. Como que eles sabem quando é a hora deles falar? Quando o outro personagem dá uma deixa, a pessoa fala a última frase ou a última palavra, né, o interlocutor fala, e esse aqui sabe onde ele vai entrar para falar, onde é a fala dele. Então ele pode até se abstrair, se abduzir do que a hora que o outro falar uma palavra X, vai falar abajur, sabe que tem que entrar, tá? Na nossa vida, a gente funciona assim nas nossas relações, ok? No seu casamento, na sua relação com seus familiares, o jeito, a gente tem um padrãozão de se relacionar. Então, alguém dá a deixa e a gente entra. E a gente dá aquela deixa sempre do mesmo jeito, o mesmo modus operandi, né? E o outro entra. É sempre, a gente segue sempre um mesmo roteirinho. É um padrãozão de funcionamento que a gente tem. Isso nos coloca numa zona de conforto, porque a vida é bem previsível, a gente sabe como o outro vai reagir, a gente sabe o que esperar do outro, a gente sabe os resultados que a gente vai obter fazendo isso ou aquilo. Quando a gente sai desse lugar conhecido para fazer uma coisa nova, é tudo novo. E os resultados, as variáveis são infinitas. E isso nos causa muito medo e muita angústia. É por isso que algumas pessoas têm muita dificuldade de sair de relações que são tóxicas, não importa qual tipo de relação. E quem tá de fora fala, nossa, mas essa pessoa tá numa relação muito ruim, ela deve gostar. Essa pessoa, ela tá nesse lugar de vítima, ela tem ganhos secundários de estar nesse lugar, e o ganho secundário pode ser só a segurança psíquica, tá? Como pode ainda ter essas dinâmicas ocultas que eu tô falando, que tá mais ligada ao sistema familiar, que tá mais ligada a um amor cego, onde em algum momento essa pessoa tomou uma decisão de eu vou ser o mártir para salvar alguém do meu clã, ou eu vou assumir esse papel de mártir para honrar tal fulano que sofreu, honrar ciclano que morreu de tal jeito. Então existem várias formas em que essa dinâmica é formada. O que eu quis, eu sei que é bem complexo o tema e que num vídeo curto desse talvez não dá para entender, mas eu quis promover só uma reflexão, um insight, para você ver se você talvez não esteja se colocando nesse lugar, se você não está sendo,
porque muitas vezes a gente algumas pessoas mais, outras menos, e muitas vezes a gente em vários momentos da vida, outras vezes menos, mas se você não tá sendo essa pessoa de que quando alguém fala assim, eu tenho um problema no joelho, eu tenho nos dois joelhos, se você não tá sendo essa pessoa, se você tiver, começa a olhar para toda vez que você se coloca nesse lugar, começa a ver o que você ganha estando nesse lugar, quais vantagens está por trás disso, ou o que você quer provar para os outros. Ou se você conhece alguém assim, compartilhe esse vídeo, envie, porque às vezes nós estamos nesse lugar e a gente nem se dá conta. E quando alguém de fora chega pra gente e fala, olha, se anima, bola pra cima, agradece pelo que você tem, que bom que é só um joelho, que não é os dois, a gente fica bravo, a gente não aceita, porque nós queremos, quando a gente está vítima demais, a gente quer aliado, a gente quer que alguém chegue pra gente e fale, ai, coitadinha de você, né? Realmente, sua vida é uma desgraça. A gente quer ouvir isso. Isso vai nos deixar no mesmo lugar. Então é isso que eu quero promover para você. Essa expansão de consciência, para que você olhe para sua vida, para que você olhe para a vida de quem está perto de você, e veja que ganhos secundários você está tendo de estar no lugar que você está escolhendo, porque no fundo nós escolhemos estar onde estamos, por mais inconscientes que são essas escolhas. Por isso que eu gosto bastante da técnica da constelação, porque as escolhas que a gente faz, elas são oriundas de dinâmicas inconscientes, que muitas vezes nos colocam nesse lugar de vítimas. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma contribuição para você. Eu peço que você se inscreva no meu canal. Me segue lá no Instagram, é Caterine Rieira Terapias. Eu tenho também um site que chama Caterine Rieira Terapias e lá eu disponibilizo um e-book. Nesse e-book eu dou para você, entrego para você 12 lições que vão te levar para uma vida mais próspera. Essas lições, elas são baseadas tanto na física quântica, na mecânica quântica, quanto nas leis sistêmicas. Baixa lá, é gratuito. Obrigada pela sua audiência. Namastê!